O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Dou as boas-vindas para você, ligado aqui no Meu Doutor, sempre comigo aqui, com a gente, né? Nas tardes de domingo. Hoje eu quero começar com uma cena que talvez você conheça muito bem. Você faz aquela refeição mais gordurosa, uma feijoada, por exemplo, fritura, churrasco no fim de semana, e algumas horas depois vem aquela dor do lado direito da barriga, embaixo das costelas. Uma dor que aperta, que às vezes vai até as costas. Você toma um remédio, claro, melhora. Segue a vida achando que foi só má digestão. Ou então, é outra cena. Você pega um peso, faz um esforço e percebe uma bolinha que aparece na virilha ou no umbigo. Ela some quando você deita e volta quando você se levanta. Você vai empurrando com a barriga literalmente, achando que é nada. Pois é, essas duas histórias tão comuns têm nome. A primeira pode ser pedra na vesícula. A segunda pode ser uma hérnia. E o que ninguém quase sabe é a hora certa de cuidar disso, antes que vire, claro, uma emergência. Para esclarecer essas dúvidas, eu recebo hoje o Dr. Hermínio Moura, cirurgião há 20 anos, especialista em cirurgia geral, com atuação em videolaparoscopia e cirurgia robótica. Ele é coordenador do Centro Clínico Hospitalar do Hospital Brasília Águas Claras e preceptor em cirurgia geral nas Forças Armadas, no Hospital das Forças Armadas. Doutor Hermínio, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Prazer é nosso. Licença. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre esses assuntos aí. Prazer é todo nosso. Vamos começar pela vesícula? Vamos lá. De forma bem didática para que você acompanhe. Me explica uma coisa básica, doutor. Para que serve a vesícula? Bom, Estevão, a vesícula ela é um órgão que armazena a bile, que é o que ajuda a gente a digerir gordura. Então, como você falou aí da feijoada, do churrasco, sempre que a gente se alimenta, esse órgão secreta a bile para ajudar a gente a digerir essa gordura. Por que tanta gente tem problema com ela? Justamente pelo hábito alimentar? Acaba que a presença de pedra na vesícula, a formação de pedras na vesícula, ela é o que a gente chama de multifatorial, né? Tem várias questões relacionadas, então isso abarca uma quantidade grande de pessoas na população que acabam tendo esse problema. Mas o hábito alimentar, o senhor diria que é preponderante para isso? É com o passar do tempo? Não, isso não tem relação somente com o hábito alimentar, mas é o que acaba desencadeando a crise, né? Desencadeando a dor. A gente tem fatores genéticos, fatores relacionados ao metabolismo da gordura, ou até alterações de peso, né? Ganho ou perda de peso em tempo curto, que levam à formação desses cálculos. E aí, quando a alimentação gordurosa está presente, acaba desencadeando a crise. O senhor destacou e eu chamo a sua atenção para a questão genética, mas na literatura médica, há pessoas mais propensas a desenvolverem esse problema, a pedra na vesícula? Tem sim. Aquelas pessoas que têm, dentro da família, muitas vezes todo mundo já operou de vesícula, ou histórico de pai, mãe, tios, que já desenvolveram esse problema, acabam tendo uma tendência maior também. E também aqueles que apresentam algum grau de disfunção da vesícula, seja porque não consegue metabolizar direito os sais biliares, ou porque o funcionamento da vesícula está um pouco mais lento. A gente observa isso, por exemplo, em gestantes. Então é muito comum mulheres durante a gravidez ter esse metabolismo mais lento na vesícula e acabar levando à formação de cálculos. E logo na gravidez? Logo na gravidez. Já é um período tão sensível para a mulher, né? Sim, em alguns casos a gente precisa inclusive operar de urgência para não comprometer a evolução da gestação. De forma bem didática, hoje um bate-papo com o Dr. Hermínio. Você já teve pedra na vesícula? A gente está aproveitando para tirar, para dirimir todas as suas dúvidas. Quais são os sinaizinhos de alerta, doutor Hermínio? Normalmente são relacionados à dor e um desconforto ali, aquela sensação de que come um pouquinho e parece que comeu um boi, né? Como a gente fala, fica empapuçado, o abdômen um pouquinho mais distendido, ou uma dor que normalmente vem ou na boca do estômago, que irradia aqui pelo lado direito, debaixo das costelas, vindo até as costas, normalmente. Por quê? De certa forma, o senhor já, com essa resposta, já satisfaz a dúvida que muita gente tem, mas acho que vale a pena nós insistirmos.
Porque muita gente hoje confunde dor de vesícula com gastrite, má digestão e até dor nas costas. Por que isso? Isso vem pelo momento que normalmente a dor se instala, né? Que geralmente tem associação com a alimentação. Então, após alimentar-se de alguma comida mais gordurosa, vem a crise, e aí a impressão de que dá é que não conseguiu digerir direito aquele alimento, mas a localização própria da vesícula, que fica bem próximo aqui das costelas do lado direito, e aí toda essa região, desde do epigástrio, aqui a boca do estômago, comumente como a gente chama, vindo aqui para as costas, acaba dando essa impressão de que tem relação de que alguma coisa que eu comi não me fez bem. Mas, na verdade, já é essa inflamação na parede da vesícula começando. Ô, pessoal, na apresentação aqui do meu doutor, nós sempre buscamos tocar uma tecla que particularmente julgo preponderante. Acho que o doutor Emílio vai concordar comigo. Não devemos, em hipótese alguma, menosprezar quaisquer tipos de dores, né, doutor Emílio? Perfeito. A dor é sempre um sinal de alerta, né? Se a gente está sentindo qualquer dor, significa que algo está errado, né? Alguma coisa não está acontecendo direito no nosso organismo. E no caso da vesícula, é exatamente isso. Já é um sinal de que alguma coisa não está funcionando direito. Agora, a gente não precisa esperar sentir dor também para procurar ajuda. Olha, interessante, por falar em procurar ajuda, há casos, gostaria que o senhor frisasse isso, há casos nos quais a pessoa descobre a pedra na vesícula no exame de rotina, isso é comum? Sim, hoje é bastante comum durante a realização de exames de rotina, né? Durante check-ups, ou mulheres normalmente fazem check-up guiado pela ginecologista e fazem a ultrassonografia de abdômen e acabam diagnosticando a pedra na vesícula mesmo sem ter tido nenhum sintoma. Sem dor, sem nada? Sem dor, sem essa sensação de desconforto alimentar, mas a pedra já está lá. O senhor é cirurgião geral, no próximo bloco nós vamos explorar mais isso também em relação à cirurgia para retirar pedra na vesícula, mas nesse caso, fui fazer um exame de rotina, nunca senti dor, nunca senti desconforto, mas a pedrinha está lá, a pedrinha apareceu. É necessário operá-la? Sim, no caso das pedras na vesícula, o ideal é realizar a cirurgia assim que a gente tem o diagnóstico. As complicações... Independentemente do tamanho? Independente do tamanho. As complicações relacionadas à pedra na vesícula costumam ser muito graves, inclusive com risco de morte aumentado. Então, o diagnóstico, diante da segurança que a gente tem na cirurgia, já é o ponto de partida para a realização dessa cirurgia. Assim que se diagnosticou, já tem indicação de retirar. Interessante isso, independe do tamanho. Há pedras muito grandes? Sim, essas pedras podem variar desde milímetros, né? Às vezes existe até o que a gente chama de lama biliar, que é uma bile mais espessa, que já é um sinal de mau funcionamento da vesícula, até pedras medindo centímetros, semelhantes aí a caroço de abacate, o tamanho de uma uva ou azeitona. Nossa, pedras bem grandes. Nesses casos aí, eu presumo que a dor esteja já incomodando. Normalmente, né? Sim. Quando a pessoa faz esforço, não digestão... Não tem relação com esforço. No caso da pedra da vesícula, o que a gente observa é exatamente esse desconforto após a alimentação normalmente. Pode acontecer de forma dissociada, mas normalmente é após a alimentação mesmo. O que acontece se a pessoa ignora? Deixa para lá. Aí ela pode vir a ter as complicações da pedra na vesícula, né? A gente tem em casos de pedras menores a migração desse cálculo, né? E ela pode causar pancreatite, pode causar a própria infecção da bile ou levar para uma cirurgia de urgência, o quadro que a gente chama de colecistite, que é a inflamação da vesícula propriamente dito. Pode matar? Pode matar. Agora, essa migração, como que a pedrinha sai da vesícula? Ela migra, por exemplo, o pâncreas? Isso. A saída do pâncreas, ela é comum com a via biliar. E o movimento que a vesícula faz é um movimento de contração. Então é como se a gente imaginasse um balão que fica se contraindo e com isso leva esse material, essa bile, juntamente com os cálculos através da via biliar. E a saída sendo comum com o pâncreas, quando essa pedrinha entope essa via biliar, ela entope também o canal do pâncreas. O senhor sabe que eu sofro de um mal que são as pedras nos rins. E viajei muito já no decorrer da minha vida jornalística, e meu maior pavor
ela terá cólica renal na viagem. Sim. E se o sujeito estiver fora do país e tiver uma pedra na vesícula, não sabe dessa pedra e a crise estoura? Infelizmente, essas crises a gente não tem como prever. Não tem como prever? Não tem como prever. Até por isso a gente recomenda que assim que há o diagnóstico, que o paciente já procure a avaliação de um cirurgião para resolver essa questão quanto antes. Diferente do cálculo renal, o cálculo renal pode acontecer novos episódios. Você opera uma vez, surgem novos cálculos. Na cirurgia de vesícula, a gente retira a vesícula. E com isso, não tem a chance do aparecimento de novos cálculos. Por que existe a vesícula, então? Pergunta de leigo, hein? Pergunta de leigo. Essa pergunta é muito comum. A vesícula, ela serve como um reservatório dessa bile. Então, no momento que a gente se alimenta, ela já tem ali uma quantidade predisposta a ajudar a gente na digestão. Mas quem produz a bile, ao contrário do que muita gente pensa, não é a vesícula, é o fígado. E o fígado continua produzindo essa bile continuamente. É por isso que a gente pode retirar a vesícula e viver normalmente sem ela. Agora, presumo que a retirada da vesícula nos faz depois ter forçosamente que adquirir novos hábitos. Sim. Isso aí também é uma questão muito particular, individual de cada paciente, o que pode levar a uma certa intolerância à gordura. O que a gente vê na maioria dos casos, na verdade, são pacientes que conseguem se alimentar normalmente dentro de uma dieta saudável, né? A gente não proíbe os pacientes de ingerirem gordura após a cirurgia, mas uma vida regrada tem a tendência de ter um desenvolvimento melhor. Mas alguns pacientes efetivamente evoluem com uma intolerância maior à gordura. São aqueles que costumam dizer que não podem comer nada gorduroso, que precisa rapidamente ir ao banheiro. Doutor Hermínio, no próximo bloco nós vamos falar sobre as hérnias e vamos entrar, claro, no campo da cirurgia da qual o senhor é especialista. É rapidinho, pessoal, daqui a pouco a gente volta. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Trembão! O melhor Raiatu DF tá de volta, só. Chegou o Sesc Tradições Juninas 2026. Tem música boa, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. Então vem curtir com a família e com os amigos nas unidades Sesc. Vai ser bom demais da conta, só. Sesc Tradições Juninas. A gente espera você aqui. Saiba mais em sescdf.com.br. Realização Sesc. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Estamos de volta com o Meu Doutor. No primeiro bloco, você acompanhou, o Dr. Hermínio nos explicou tudo sobre a vesícula, desde a famosa pedra até a cirurgia moderna. Agora, a gente vai falar das hérnias de parede abdominal, um problema super comum, gente. Também dessa revolução que é a cirurgia robótica. Dr. Hermínio, no primeiro bloco começamos de forma didática, não vamos fugir à regra. De forma didática, o que é a tal da hérnia? Bom, Estevão, a hérnia acontece toda vez que a gente tem uma fragilidade na parede abdominal e, normalmente, com o aumento dessa pressão intraabdominal, essa fragilidade leva a um abaulamento causado pelos órgãos internos se chocando contra a parede abdominal. O que é abaulamento? Ele se choca mesmo? O abaulamento é o caroço, é como se estivesse empurrando ali a parede abdominal, encontra essa área de menor resistência e forma esse abaulamento. E aí fica visível? Fica visível. Geralmente em quais partes do corpo? As mais comuns que a gente trata no dia a dia são as hérnias umbilicais e as hérnias inguinais, apesar de que ela pode aparecer em outros pontos da parede abdominal também. Quais as diferenças entre elas e as tendências? Uma é mais comum que a outra? A inguinal, por exemplo? O que a gente observa é o seguinte, a formação delas é um pouco diferente, né? No caso das hérnias umbilicais, é um resquício do cordão umbilical, o que a gente chama de cicatriz umbilical, que acaba se alargando e gerando essa fragilidade. As hérnias inguinais ou em outras regiões da parede abdominal vêm por uma fragilidade dessa parede também, mas no final
o que se sente é a mesma coisa. São os nossos órgãos internos que ficam um pouco mais soltos, como o intestino, ou até uma gordura que a gente tem que recobre os intestinos, e leva ao risco do que a gente chama de encarceramento, que é quando esse conteúdo fica preso ali, passando por aquele orifício. Encarceramento é literalmente, Literalmente fica preso. isso, fica preso. Quais as consequências? Normalmente, quando há o encarceramento, a tendência é que esse órgão comece a ficar um pouco mais inflamado e, com isso, para de chegar sangue nos órgãos, seja o intestino ou essa gordura que a gente tem que recobre os intestinos, e pode evoluir para o que a gente chama de estrangulamento. Aí é quando já há o sofrimento desse órgão interno também. Dói? Dói bastante. As pessoas reclamam muito? Reclamam, isso é muito comum em pacientes que fazem esforço físico, e aí não só o esforço físico de academia, mas esse esforço físico pode ser um espirro, uma tosse, aumenta a pressão no interior da barriga e o paciente percebe esse abaulamento. No caso do encarceramento, ele acontece quando o paciente percebe que há o abaulamento e esse abaulamento não retorna quando ele deixa de fazer o esforço, fica ali. Ah, interessante, né? Tem gente que vê. A gente pode chamar uma bolinha? Pode chamar uma bolinha. Eu costumo falar que o paciente pode chamar do que ele quiser, cabe a nós entender o que ele está falando. Essa bolinha aparece e some, a pessoa acha que não é nada. Acha que não é nada. Até que ponto dá para conviver com a hérnia? Eu estou aprendendo muito, eu já vou arriscar aqui. Eu acho que o ponto é o tal do estrangulamento. O estrangulamento já seria a última linha, né? O ideal é, a partir do momento que o paciente percebe esse abaulamento, ele já buscar uma orientação do que está acontecendo e, principalmente, no momento que ele entende que qualquer coisa que faça já tem o abaulamento, isso compromete a qualidade de vida dele. Então, se está comprometendo a qualidade de vida, está na hora de buscar ajuda. No roteiro aqui, o pessoal da equipe faz muita pesquisa e eu acho que tem uma palavrinha que nós podemos explorar. Quando vira urgência. A urgência aparece de fato quando tem esse sintoma doloroso que não melhora, ou quando percebe, no caso da hérnia, que a bolinha que vai e volta só veio e não foi embora. Mesmo o paciente se deitando, o paciente tentando uma posição um pouco mais tranquila, mas percebe que aquele incômodo e o abaulamento estão ali. Essa é a hora já de procurar ajuda numa emergência. E aí, provavelmente, cirúrgico. Provavelmente cirurgia. Provavelmente. Existe ainda a possibilidade da gente tentar fazer o que a gente chama de redução, que é retornar com essa condição, né, para um estado ainda fora da urgência, mas se não consegue, pela avaliação do cirurgião no pronto-socorro, reduzir essa hérnia, está indicada a cirurgia de urgência. No primeiro bloco, você deve se lembrar, nós abordamos, até num tom de brincadeira, né, a pedra na vesícula não volta porque você retira a vesícula. Sim. No caso da hérnia, tem sempre aquele medo. Será que a hérnia operada pode voltar? A hérnia operada pode voltar dentro do que a gente chama de recidiva, né? A gente não tira a bolinha, a gente trata essa fragilidade da parede abdominal. E existe sim o risco da hérnia voltar. Com o avanço das técnicas mais modernas, né, o que a gente observa é uma diminuição desse risco. Com técnicas antigamente que usava basicamente a própria parede abdominal para se reparar essa hérnia, a parede funcionava como um escudo? Como um escudo, exatamente. E o que a gente observava era um índice de recidiva, de retorno dessa hérnia, podendo chegar até em torno de 20% das cirurgias. Considerável. Considerável. Isso é 1 em cada 5 pacientes. Hoje, o que a gente observa com o uso de telas e técnicas mais modernas, como a videolaparoscopia e a própria robótica, esse índice de recidiva baixou para menos de 1%. Nossa. Então, é uma diferença bem considerável. Um avanço considerável. Com certeza. Que tipo de tela os senhores colocam? A gente coloca uma tela inabsorvível, é um material que não some, né? Mas também ele não causa nenhum tipo de repercussão, ele infecção. É um material inerte, ele não leva a um incômodo do paciente, na maioria das vezes nem sente que essa tela está ali, né? Aí, como a gente brinca, não apita em porta de banco, raio-x de aeroporto, né? Mas ela leva a um fortalecimento dessa região, funcionando como melhorando esse escudo, né, na fragilidade da parede abdominal. Ou seja, impede que quaisquer outras hérnias
saiam. Isso. Quando a gente entende que essa área de fragilidade é o que permite o conteúdo abdominal forçar a passagem, a gente está fortalecendo essa parede abdominal para que isso não aconteça. Eu estou tentando visualizar, talvez você também que está em casa esteja... Como é que é essa telinha? Ela é muito grande? Essa tela hoje a gente faz algo direcionado para o paciente. Pacientes maiores a gente tende a colocar uma tela maior, assim como depende também da área de fragilidade. Uma área de fragilidade no umbigo, por exemplo, costuma ter ali em torno de 1 a 2 centímetros, então pode ser uma tela menor, mas a gente tem pacientes com hérnias maiores, 10, 15 centímetros de área de fragilidade, e aí a gente coloca uma tela adaptada para esses pacientes. Então, 15 centímetros, você tem uma régua aí de 30 centímetros, você vê que é uma área falha também considerável, que chama atenção. Com certeza. Vamos falar de cirurgia robótica? Vamos lá. Como é que está a cirurgia robótica hoje para enfrentar tanto a pedra na vesícula quanto a hérnia? Se é que a robótica pode ser utilizada para ambos os casos. A cirurgia robótica, ela veio como mais uma ferramenta aí ajudando tanto os profissionais quanto os pacientes, né? Ela já é o presente da cirurgia, muito se fala que vai ser a cirurgia do futuro, mas não é isso, ela já é o presente. Mas a gente tem que avaliar muito bem a indicação da cirurgia robótica. As cirurgias de vesícula, por exemplo, a gente observa que com a videolaparoscopia é uma cirurgia muito segura e muito rápida. Então acaba que a robótica vira um arsenal um pouco excessivo neste caso. Para as correções de hérnia, principalmente hérnias mais complexas, pacientes que já foram submetidos a outras cirurgias abdominais anteriormente, então com presença de fibrose, cicatrizes dentro do abdômen, a cirurgia robótica se mostra muito favorável. E não só para correções de hérnia também, mas outras cirurgias, principalmente envolvendo a parte inferior do abdômen, pelve, né? Então cirurgias urológicas, ginecológicas, até pela coloproctologia, tem um ganho muito grande com o uso da cirurgia robótica. Quais são as grandes vantagens? A gente tem um tempo menor, uma precisão maior. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do período de recuperação também. O período de recuperação ele vai variar de acordo com a cirurgia ao qual o paciente é submetido. Mas é uma técnica menos invasiva, então isso leva realmente a um período de recuperação menor para o paciente e a precisão durante a realização da técnica também é aumentada. O robô ele acaba corrigindo, ele melhora a visualização do que o cirurgião está enxergando durante a cirurgia e também melhora a precisão dos movimentos. É um robô? É um robô. Mas aí ele faz tudo sozinho, não? Não, muito pelo contrário. Muito se engana. Doutor robô? Não existe o doutor robô. Existe o robô que é utilizado pelo cirurgião. O robô continua sendo a ferramenta, mas é o cirurgião que faz todos os movimentos. O cirurgião normalmente está dentro da sala de cirurgia. Muito se imagina que o robô está sozinho dentro da sala com o paciente e o cirurgião está em outro local, mas não é isso. Existe um cockpit, um aparelho que a gente utiliza dentro da sala de cirurgia, onde ficam os braços do robô que vão manusear efetivamente o paciente, mas é o cirurgião quem controla esses movimentos. Para quem gosta de joguinho, é um joystick? É um joystick. Uma espécie de joystick? Uma espécie de joystick, exatamente. Tem estudos, inclusive, que mostram que cirurgiões que jogam videogame saem melhor nessas áreas. Vocês fazem um curso especializado para realizar uma cirurgia robótica? Sim, a gente faz curso, existem as certificações em cirurgia robótica, né? Então a gente precisa passar por simuladores de cirurgia robótica e também a realização de cirurgias com a presença de outros cirurgiões mais experientes, até que a gente receba a nossa certificação. E aí vocês ficam num cockpit e vocês se debruçam sobre um visor? Isso, a cirurgia robótica, assim como a laparoscopia, ela faz uso de uma câmera que é colocada no abdômen do paciente, no caso das cirurgias, né, para realizar correção de hérnia ou outros órgãos intraabdominais, e essa câmera joga essa imagem para a gente no cockpit. Então a gente tem a visualização numa tela de tudo aquilo que a gente está enxergando através da câmera dentro do paciente. Não tem doutor robô. Para fechar, o que o senhor diz para o camarada, para a moça que está adiando essa cirurgia? O que a gente diz é o seguinte, não adie, né? Hoje a gente tem técnicas de cirurgia muito seguras e
A cirurgia está sempre indicada quando o benefício que ela vai trazer supera os riscos daquilo que o paciente está sentindo. No caso da pedra na vesícula ou da hérnia, a gente entende que as cirurgias de urgência são sempre muito mais graves do que as cirurgias eletivas. Então, percebeu o abaulamento na parede abdominal, fez o exame de rotina, identificou a presença da pedra na vesícula, procure a avaliação de um cirurgião. Doutor Hermínio, privilégio tê-lo aqui. Onde encontramos o senhor? Bom, a gente atende em vários hospitais na cidade, né? Lá no Hospital Brasília de Águas Claras, a gente está lá toda semana, também em outros hospitais, outros consultórios. E eu vou passar o número da minha secretária, que ela, se for o caso, direciona o paciente para onde for o mais adequado para ele. É o 619-8320-3211. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. É isso, pessoal. Medicina cada vez mais avançada. Meu doutor volta domingo que vem. Aguardamos vocês. Até lá. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Ô, trem bom! O melhor raio do DF tá de volta, só. Chegou o Sesc Tradições Juninas 2026. Tem música boa, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. Então vem curtir com a família e com os amigos nas unidades Sesc. Vai ser bom demais da conta, só. Sesc Tradições Juninas. A gente espera você aqui. Saiba mais em sescdf.com.br. Realização Sesc.